Estamos dando início agora ao 28º episódio do podcast do Sindicato dos Médicos do Ceará. Eu sou Leonardo Alcântara, presidente do sindicato. Estou recebendo hoje, com muita satisfação, o presidente eleito, Dr. Max Ventura. E a gente vai falar hoje principalmente dessa transição que está ocorrendo e das perspectivas, dos planos e das propostas da nova gestão do Sindicato dos Médicos, que se inicia daqui a alguns dias. Seja muito bem-vindo, Max. É um prazer recebê-lo aqui. Em primeiro lugar, queria parabenizá-lo pela eleição. Realmente, você vem aí com uma chapa e colegas médicos renovados, e a gente entende que isso aí vai fazer com que o sindicato fique mais oxigenado e que novas ideias e novas ações em favor do médico surjam a partir daí. Então, eu queria que você falasse inicialmente como foi a tua chegada aqui no Sindicato dos Médicos. Hoje você é o presidente eleito, daqui a poucos dias presidente. E como é que foi? Como é que foi teu envolvimento? Fala um pouquinho do Max lá atrás, onde ele começou a se envolver com esses movimentos de categoria até chegar nesse momento agora. Obrigado pelo convite, Leonardo, primeiramente. Agradecer por estar aqui no sindicato. Eu acho que muito eu devo também à sua pessoa, que foi uma inspiração durante esses últimos 3 anos aí em questão de gestão de pessoas, em gestão de uma instituição. Então, muito obrigado pelo convite. Eu iniciei a minha jornada aqui no sindicato ainda quando estudante, fazia parte do sindicato estudantil ainda na época da gestão da doutora Mayra Pinheiro. Na época da gestão do doutor Edmar Fernandes também participei um tempo como representante estudantil. Então, eu já tinha um contato com as demandas da classe médica desde o início da faculdade. Eu acho que por volta do 2º ou 3º semestre, eu já participava das atividades ativamente aqui no Sindicato dos Médicos do Ceará. E aí, na sua gestão, eu tive a oportunidade de acompanhar e participar como um dos membros da diretoria. E agora, a alegria de encabeçar aí a nova equipe, né? Novos membros, novas pessoas que estão participando aí, como você disse, trazendo novas ideias. Então a expectativa é muito grande aí para os próximos anos, próximos 3 anos, a gente consiga aí trazer uma renovação, uma cara nova para o Sindicato dos Médicos do Ceará. Que maravilha. Então é legal essa história do Max, eu não canso de falar dela. A importância que né, Max, do sindicato já fazer parte na vida dos, vamos chamar de pré-médicos, né? Basicamente, são os estudantes de medicina, basicamente é uma porta de entrada, e em pouco tempo eles serão colegas médicos, estarão inseridos no mercado de trabalho e precisarão, certamente, por tudo que tem ocorrido aí, que a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco, certamente falaremos, precisarão de um apoio, e esse apoio, sem dúvida, o mais qualificado que existe é o apoio da instituição Sindicato dos Médicos do Ceará. Então, você que é estudante de medicina, ouvindo essa história, é uma boa inspiração. Quer dizer, o sindicato estudantil, né, Max? Se você quiser falar um pouquinho mais do sindicato estudantil, é até interessante para o pessoal entender o que o sindicato estudantil faz. O sindicato estudantil existe, é uma instituição na qual é um braço do sindicato voltado aos estudantes, e ali os estudantes já começam a tomar experiência das ações do sindicato, o que está acontecendo no dia a dia. E, por exemplo, aqui o Max, que provém do sindicato estudantil, agora é o próximo presidente, é o iminente presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará. Se você pudesse falar um pouquinho aí do sindicato estudantil, mas seria muito interessante. Sim, com certeza. Isso faz uma diferença muito grande na vida, Leonardo, do médico. Porque quando a gente estuda a medicina, a gente passa 6 anos imerso dentro da medicina, a gente sai muito técnico, obviamente, e espera-se que a gente saia, porém a gente sai sem entender absolutamente nada do que está em volta do trabalho do médico, dos tipos de contratação, dos tipos de vínculos que você vai encontrar, as dificuldades que o mercado de trabalho ele enfrenta. O sindicato estudantil ele surgiu no ano de 2015, uma proposta de trazer o jovem médico para o sindicato dos médicos. Eu os considero assim, jovens médicos para o sindicato dos médicos. Melhor jovem médico que pré-médico. Eu vou começar a adotar essa terminologia agora. Jovem médico. Então a gente já traz ele para essa imersão do mercado de trabalho, para que ele conheça qual é a realidade do médico. Porque medicina não é só a assistência ao paciente, tem todo um contexto em volta.
E aí tinha-se essa proposta, foi convidado alguns estudantes, na época eu lembro que tinha Mariana Maramaldo, Thiago Arnaud e outros médicos que fizeram parte da montagem desse projeto junto comigo. E aí a gente teve esse período de formação de líderes. Por que que eu considero o Sindicato Estudantil uma formação de líderes? Porque durante esse período, os participantes do projeto do Sindicato Estudantil, eles têm a oportunidade de criarem suas próprias ações, criarem suas próprias ideias, eles trazem para o Sindicato dos Médicos as suas estratégias e colocam em prática. Então, desde o surgimento da ideia até a execução, ela é feita pelos estudantes. Então, isso ajuda a formar líderes, formar pessoas que serão capazes de discutir a medicina no futuro. Então, isso é muito importante, essa participação já do jovem médico, desde o seu início da faculdade, do sindicato estudantil, estar próximo do sindicato. Isso faz uma diferença enorme. E aí a gente tem realmente esse fluxo de pessoas que faziam parte do sindicato estudantil e estão agora também na nova diretoria. O Dr. Maurício Granja, por exemplo, já fez parte do sindicato estudantil e agora também é um dos nossos diretores. Então a gente vê que tem tido um resultado e tem tido um progresso esse projeto. Que maravilha. Max, saindo aí da parte estudantil e agora indo para o campo profissional, você com essa tua experiência já, que você já contou um pouquinho em relação às dificuldades e os problemas que o Sindicato dos Médicos resolve no dia a dia, eu queria saber uma percepção tua. Quais são as grandes transformações que você tem visto no mercado de trabalho e essas transformações, quais são os desafios do Sindicato dos Médicos nos próximos anos que virão, principalmente nos 3 anos em que você estará à frente do sindicato? O que é que você entende como os grandes desafios, os grandes problemas que a gente está enfrentando e como é que você acha que a gente consegue contornar isso? Leonardo, a gente teve um período que eu considero de 2014 o ponto crucial. De 2014 para trás e de 2014 para cá. O que houve em 2014? Foi quando surgiram aquele boom de faculdades de medicina. Foi bem na época em que eu entrei na faculdade também. Eu entrei no ano de 2014 e começou-se a se discutir qual seria o impacto dessa quantidade de médicos no mercado. Então, o mercado de trabalho do médico hoje ele é mais competitivo que era antigamente, tanto para você acessar os programas de residência médica como para acessar as melhores posições no mercado de trabalho, inclusive como especialistas. E a gente tem visto um grande desafio que tem acontecido nos últimos 3 anos, que eu tenho percebido. A medicina ela tem se aprofundado ainda mais na precarização do seu trabalho. A gente tem visto uma conversão de antes, uma priorização de cargos que eram seletistas, né, e cargos que eram de servidores, sendo substituídos por regimes mais frágeis. A gente viu um período aí em que a PJ se tornou um auge, houve uma pejotização, depois a gente começou a ver cooperativas, depois a gente começou a ver OS, agora estão querendo colocar no mercado regimes em que o médico ele é associado, né, ele faz parte de um sistema de cota de participação daquele gestor local e junto com isso continua-se o aumento das faculdades. Então, eu creio que a gente está num momento muito crítico de aprofundamento de crise da medicina, em que para que a gente possa contornar, é preciso que a gente tenha ações mais incisivas, tanto na qualidade da formação desses médicos, como na regulamentação, nas formas de contratação do profissional, porque a gente está indo na contramão de outras áreas. Enquanto a gente vê outras áreas buscando mais segurança, a gente vê a precarização na medicina. Então, é um contrassenso que a gente vê no nosso país hoje em dia. Então, a gente precisa dialogar realmente e agir no poder legislativo e no poder executivo para melhorias desse tipo de contratação, na regulamentação desse tipo de contratação de profissionais médicos, porque afinal eles precisam ter os seus direitos garantidos e, sobretudo, a gente precisa que a categoria médica passe a se conscientizar e a se interessar mais em discutir a medicina, discutir o que está em volta do médico. A gente precisa parar de olhar só para a nossa execução do nosso trabalho
e ver o que está envolvido realmente em todo o aparato para que a gente consiga executar o nosso trabalho com segurança para o médico e para o paciente. Perfeito, muito bom. Realmente a gente, inclusive, esse tipo de... essa sua análise aí é muito precisa e a gente notou isso, né? No início do processo de, vamos chamar de pejotização, o próprio médico entendeu como vantajoso, porque você tem um ganho fiscal, né? Você tem um ganho fiscal ali, você paga menos imposto na PJ do que na pessoa física. Só que o que acontece com esse, vamos chamar de, com esse número de faculdades, esse número de médicos se formando, a demografia médica produzida pelo Conselho Federal de Medicina mostra isso, o que tem acontecido é que a pejotização lá atrás, você perdia lá seus direitos trabalhistas, mas tinha um ganho remuneratório que de repente você compensava, por exemplo, uma previdência com uma previdência complementar, uma previdência privada. E o que tem acontecido hoje, principalmente com os médicos mais jovens, é que esses valores eles têm sido achatados, na verdade, ou não aumentam há muito tempo, né? Ou seja, a inflação está aí comendo, devorando o poder de compra, os valores continuam mantidos e, na verdade, em muitas situações eles são reduzidos. Então, aquela outrora vantagem fiscal que tinha na pejotização, os médicos já estão começando a perceber que não é tão vantajoso agora, para o cenário atual, altamente competitivo, como você bem colocou. E nesse sentido, a gente já fez inclusive pesquisas com os médicos filiados ao sindicato, para que o sindicato dos médicos ele possa se posicionar não como pensa a sua diretoria ou mesmo seu presidente, mas sim como pensa a sua categoria. E nessas pesquisas foi demonstrado exatamente que o vínculo que o médico mais busca e acha mais justo no serviço público é o vínculo através do concurso público estatutário, através do servidor, e é assim que o sindicato busca sempre na interlocução com o ente público, fomentar a ideia de que tem que ser feito concurso público para provimento dessas vagas. No caso do privado, aí você já tem aí um crescimento mostrando da relação trabalhista de CLT, relação trabalhista mais formal, inclusive acima dessas outras relações PJ, cooperativa. Obviamente que a gente falando aqui pode ter um médico que diga, não, eu prefiro minha PJ e tal. Mas assim, eu estou falando de um cenário geral e não um cenário particular. Ainda existem médicos com vínculos, outros vínculos como cooperativa, PJ, que tem ainda essa vantagem fiscal, que ainda vem como uma vantagem o ganho, né? E muitas vezes esse médico já tem também um estatutário para garantir ali aquela aposentadoria no final da vida. Então, quando a gente olha o contexto como um todo, não só de quem está mais tempo na carreira, mas quem está entrando, essa é a realidade que a gente tem enfrentado. E junto a isso, Max, fora a questão da não aumento dos valores, não acompanha mais a inflação, fora a questão de muitas vezes redução dos valores, fora essa perda aí, digamos, dessa vantagem fiscal que já existiu. A gente tem também, Max, e a gente tem visto isso muito, e você já tem acompanhado, já tem lutado contra isso, os atrasos, né? O ente público, principalmente, ele tem atrasado muito, reiteradamente, o pagamento dos médicos por todas essas formas de prestação. Basicamente, a única forma que o ente público não atrasa é o servidor, né? Então, assim, olha a segurança que é o servidor, né? Porque eu não estou me recordando de nenhum atraso salarial de servidor. A gente tem brigas aí na questão de remuneração, aumento, reajuste e tal, mas atraso não. E a gente tem visto muito atraso nos pagamentos a essas cooperativas, essas OS, essas sociedades em conta de participação, não é isso? Isso, exatamente. E eu acho que foi um dos maiores desafios que a gente encontrou na tua gestão, nos teus 3 anos como presidente. Quando a gente chegava para dialogar com um ente público, mas eu preciso que o médico receba o seu salário em dias. Aí disse, peraí, mas não é salário. Ele foi contratado como prestador de serviço. E aí ele inclui o médico num bloco que não é renda alimentar, que é prestação de serviço, e que a rigor, ele não tem um prazo oficial como o servidor público tem de até tal dia útil receber o seu valor em conta. E isso prejudicou muito as negociações. E é um panorama que a gente precisa começar a atuar fortemente para mudar. Isso, exatamente. O Max colocou isso aí, eu queria só reiterar. O Sindicato dos Médicos, quando tem um atraso, por exemplo, de um pagamento a uma cooperativa A ou B, ele não está lá em nome da cooperativa, né, de forma alguma. Ele está lá em nome dos médicos, ele foi acionado pelos médicos que estão com salário atrasado
porque a cooperativa não pagou, e a cooperativa não pagou porque o ente público atrasou, por exemplo. Muitas vezes também o problema é com a cooperativa, né? A questão, cada caso, é por isso que é importante, gente, a análise aqui do nosso setor jurídico, é por isso que é importante assinar o sindicato, porque existem casos, inclusive, que a cooperativa atrasa o envio da nota e o ente público não pode pagar se a nota não foi enviada. Então, nem sempre a gente gosta de falar, às vezes, de uma forma muito genérica, generalizada, mas não é verdade. Às vezes a própria cooperativa, a própria empresa, ela atrasa lá o trâmite do pagamento, e aí esse pagamento não ocorre. Então isso a gente acaba verificando através principalmente do nosso setor jurídico, e a gente consegue intervir aí. E temos tido, Max, na verdade, apesar de todos os pesares, muito sucesso, né? Na verdade, em várias situações nós conseguimos reverter atrasos de muitos e muitos meses. Quando a questão não é resolvida de forma administrativa, como a gente sempre busca inicialmente, a gente recorre à forma judicial, né? E temos conseguido reaver, sim, esses valores, né? Para esses colegas médicos, e isso é percebido aí até pelo... E eu acho que a comunidade médica tem percebido isso até pelo número de filiações que tem crescido, né? A gente tem aí todo mês aí novos médicos se filiando, isso aí é uma coisa que tem sido constante aí nos últimos tempos. Então eu queria Max, saber de ti, fora essa atuação desses problemas mais recorrentes do dia a dia, como é que tu pensa o sindicato, como é que a gente vai mostrar mais para o médico a necessidade dele se filiar, por exemplo, a necessidade dele estar antenado com o que está ocorrendo na entidade sindical, a necessidade dele se informar a respeito das formas de contratação. Eu queria... como é que estão os planos aí da nova diretoria em relação a essas questões? Pronto. A primeira coisa a se fazer em relação a isso, a gente começou falando sobre o sindicato estudantil. Ele vai ter um papel crucial nesse momento. Por quê? Porque a gente precisa começar a conscientizar o médico desde a sua juventude. Porque a gente observa que o médico ele tem um padrão de carreira. E no seu início da sua faculdade ele está voltado aos estudos, no seu início da sua formação ele está frenético nos plantões e acaba esquecendo aí o que está em volta. E aí quando chega mais lá na frente, depois que ele já está especializado, depois que ele já enfrentou uma série de problemas, é que ele vai parar, se conscientizar e dizer assim, poxa vida, eu acho que eu passei tanta dificuldade que não deveria ter passado e agora estou encontrando aqui diversos problemas que eu preciso resolver. E a gente quer começar a mudar esse paradigma desde a faculdade. A gente vai entrar fortemente dentro das universidades, conversar, dialogar com os estudantes de medicina, para que quando eles se formem, eles já tenham essa consciência da importância de fazer parte do sindicato. Quanto aos médicos já formados, a gente vai continuar realizando aí o trabalho de ir fazer realmente esse contato corpo a corpo, conversar com os nossos colegas e trazê-los para esta consciência dessa sua situação, desses problemas que a gente já acabou de mencionar que a medicina está vivenciando e que se a gente não fizer aquilo que foi lá no slogan da nossa chapa, né? Tempo de unir e fortalecer. Se a gente não se unir, não unir a categoria médica em prol das melhorias, esse processo ele tende a evoluir e tende a aprofundar ainda mais os problemas. E a gente precisa começar a trabalhar realmente no diálogo, no corpo a corpo com os médicos para que ele tenha essa consciência da sua situação enquanto pessoa, né? Todas essas inovações, né, elas só são possíveis, na verdade, porque a gente já pegou uma construção, né? A gestão anterior, que foi a primeira gestão que eu participei, que tinha o doutor Edmar como presidente, ele já pegou inovações da gestão da doutora Mayra e já foram outras transformações. E aí a gente conseguiu colocar mais, digamos assim, colocar mais fermento no bolo. E eu tenho certeza que você vai colocar muito mais fermento no bolo. E aí eu queria falar um pouquinho agora dos fermentos que a gente colocou no bolo desses anos que passaram, né? Porque que só foram possíveis, lembrando, graças a uma continuidade, né, de pensamento voltado para a instituição. Então, o primeiro ponto que a gente identificou, Max, no início lá da gestão, era exatamente qual o propósito da entidade. Por que a entidade existe? O que ela faz? Né? A que ela se propõe? Porque, às vezes, quando você não reflete acerca desse ponto, a coisa vai andando e você funciona, digamos assim, desviado de uma linha mestra de orientação.
Então a gente identificou lá atrás que o propósito da entidade era muito simples, era voltar-se para o médico. Então era fazer ações voltadas para o médico. E nesse sentido foi assim que a gente foi funcionando, né? Além das ações voltadas para o médico, a gente tinha que estruturar muita coisa já estava estruturada, mas sempre é como eu falei, sempre tem um fermentozinho a mais para colocar, e eu tenho certeza que você vai colocar muito mais fermento. Então sempre foi possível, desde o início, achar pontos de melhoria. Então a gente identificou pontos de melhoria em atendimento, principalmente com a automatização de vários processos, identificamos pontos de melhoria na relação política do sindicato com outras entidades sindicais, e foi aí que a gente começou a participar de atos conjuntos, e esses atos você já participou de vários, são cada vez mais crescentes. Então, assim, eu tenho certeza que seu sindicato também vai ser um sindicato de rua, um sindicato presente, como você falou, no corpo a corpo. E esse corpo a corpo a gente veio fazendo ao longo desses anos, e veio fazendo não só com os médicos como agentes isolados, mas sim membros participantes de um sistema de saúde. Ixi, entrou agora um tom. Pode voltar para um sistema de saúde. Tá. E entendendo que os médicos não eram isolados, mas sim participantes de um sistema, né? Um sistema de trabalhadores em saúde. E assim a gente começou a fazer parte de fóruns, né? Fóruns de servidores estaduais, fóruns de servidores municipais. E com esses fóruns a gente tem tido batalhas, lutas e inclusive vitórias quando a gente soma essas forças, né? Sem nunca perder de vista que o foco é o interesse da categoria. E por isso que a gente faz reiteradamente pesquisas para entender qual o pensamento do médico, onde ele quer atuar, onde ele pretende atuar, e fomos estruturando e chamando sempre pessoas boas, porque aí é a parte que eu acho que, pelo menos para mim, funcionou melhor, foi quando a gente conseguiu trazer as melhores pessoas, as pessoas mais vocacionadas e mais competentes para trabalhar aqui no sindicato. E hoje eu tenho orgulho de dizer que a equipe de comunicação, a equipe jurídica, a equipe administrativa, o pessoal de financeiro, o pessoal de comercial, todos eles são pessoas extremamente focadas, né, e alinhadas com esse propósito da instituição. Então, quando a gente conseguiu selecionar essas pessoas, conseguimos dentro das nossas possibilidades criar o melhor ambiente possível de trabalho, eu acho que ali é o segredo do sindicato. De forma geral, todo o resto advém disso, dessa visão macro e dessas estratégias aí, principalmente de pessoal e relacionamento, e foi possível fazer algumas melhorias que eu acho que o médico conseguiu enxergar, e a gente checa isso através também perguntando ao médico. A gente conseguiu ter a grata surpresa de que essa visão de posicionamento foi entendida pelo médico, e assim eu acho que a gente vai continuar, tenho certeza. E eu acho que, assim, de forma geral, eu vejo com muito bons olhos a nova gestão. São pessoas de saída com um propósito muito alinhado com a função do sindicato. A gente vê isso nas discussões que existem. Acho que o Max já é uma pessoa que já está aqui desde estudante, então ele entende muito bem. A televisão apagou o Max, a pessoa fora da gestão. O Max está aqui desde estudante, então ele entende muito bem todo o funcionamento dessa estrutura, e eu tenho certeza que todas essas ideias e essas propostas que ele colocou na campanha e que ele reiterou aqui nessa conversa, tenho certeza que boa parte delas vai ser executada, se não na sua totalidade. Eu não digo na totalidade porque é difícil, né? É difícil. A realidade, ela se impõe, né? A gente cria ali uma expectativa, muita empolgação, mas a realidade se impõe. Obviamente que eu tive algumas expectativas frustradas ao longo do caminho, mas a vida é assim. A gente cria algumas expectativas, a gente tenta fazer por um jeito, tenta fazer por outro, e tem hora que o melhor caminho é desistir, né? E tentar outra coisa. Mas faz parte, eu acho. Assim a maneira que eu penso, né? Às vezes tem ideias que a gente tem que abandonar porque a aplicabilidade não é tão fácil. Mas, de forma geral, quando a gente tem uma linha meta orientando tudo isso, né, um propósito, e a gente não se desvia muito desse propósito, a gente consegue trazer esses ganhos, e esses ganhos acabam sendo reconhecidos. Max, por último, queria deixar aí um espaço aí para suas palavras finais,
para a sua análise aí desses primeiros dias num processo de transição, deixando claro que a gente está gravando esse podcast. O Max ainda não é o presidente efetivo, mas na prática praticamente já né? Já está tomando várias decisões e várias ações já tem ali a boa intenção e a boa prática do Max. E isso aí vai ser, sem dúvida, uma coisa crescente ao longo desses próximos anos. Queria deixar aí suas palavras finais e foi muito boa a conversa e até a próxima. Eu queria finalizar fazendo só um breve histórico dos 3 últimos presidentes, uma análise que eu faço quando as pessoas me perguntam assim: Max, caramba, você é presidente do Sindicato dos Médicos, como é que você está se sentindo? Aí eu disse assim, eu estou me sentindo muito desafiado e com um problema muito grande, porque são 3 gigantes para enfrentar, né? A Mayra, que trouxe o resgate da instituição, uma instituição que estava ali praticamente no ostracismo, e ela conseguiu resgatar, fazer o médico ter orgulho do Sindicato dos Médicos. A gente vê o doutor Edmar Fernandes, super atuante, que teve aquela garra de correr e pegou um período caótico e ele conseguiu, apesar das mudanças da reforma trabalhista, com poucos recursos, ele conseguiu... Ele pegou a reforma trabalhista em pandemia. Em pandemia, e aí ele levou o sindicato para a rua mesmo, uma atuação muito forte. E aí depois... Chega o Leonardo com a visão, né? Você tem uma visão de gestor assim incrível, que conseguiu transformar os 3 juntos, transformar o Sindicato dos Médicos em algo que as pessoas nem imaginam quão grande ele é hoje. Então, eu além de honrado de dar continuidade a esse trabalho, pegar essa instituição para gerir, eu também me sinto bastante desafiado e eu gosto muito de desafios. E eu espero realmente corresponder à altura desse trio de gigantes que geriram o sindicato aí nos últimos 3 mandatos. Beleza, os primeiros dias já mostram que com certeza você vai cumprir essa missão com louvor. Queria agradecer principalmente a você, colega médico, que faz parte do sindicato, que prestigia o nosso podcast. E relembrá-lo, né? Nunca é demais lembrar, né? Para você se manter atualizado com as ações do sindicato através das nossas mídias sociais. E também você, colega médico, que ainda não é filiado, filie-se ao sindicato. O sindicato é uma instituição que executa suas ações com muita maestria, tem os melhores profissionais, a melhor assessoria, e você não vai se arrepender de fazer parte dessa instituição tão necessária nesses anos desafiadores que estão por vir. Obrigado a todos, tenham todos um bom dia e até o próximo episódio do podcast do Sindicato dos Médicos do Ceará.